Desta vez, Jesus fez despertar em nós, em mim e sua mãe, muita preocupação e também um grande susto. Tínhamos ido a Jerusalém para a festa da Páscoa e ele ficou lá na cidade. Nós só percebemos que ele não estava na caravana depois de uma jornada inteira de caminho, no momento de acamparmos. Nem os parentes o tinham visto. Refizemos todo o caminho de retorno a Jerusalém e durante 3 dias o procuramos por toda parte. Estávamos já sem esperança. Eu esperava que o anjo viesse dizer-me o que deveria fazer, mas os meus sonhos eram escuros como a noite. No 3º dia, Maria me disse: "Vamos subir ao templo para pedir a Deus que o traga de volta." "Vamos", disse eu. E Jesus lá estava, sentado no meio dos sacerdotes, que o escutavam e lhe faziam perguntas, maravilhados porque ele respondia a todas, e não entendia de onde lhe vinha toda aquela sabedoria. "Estávamos preocupados", disse Maria. "Mas eu preciso ocupar-me com as coisas do meu pai", respondeu ele. "O que quer ele dizer? Não entendo." "Mas já estou habituado a não entender." Ou seja, a entender um pouco por vez, aquele pouquinho suficiente para que eu possa fazer o que Deus quer que eu faça. Bom, hoje o Evangelho trouxe um pouco da história de José, o pai de Jesus, São José, o carpinteiro. E isso faz com que a gente reflita o quanto queremos muitas vezes entender os desígnios de Deus, entender os caminhos, mas não confiamos. É como se a gente se preocupasse tanto com o futuro, a gente se preocupasse tanto com as nossas preocupações, que elas se tornam maior do que a nossa fé. E é como ele diz: eu não entendo, mas já estou habituado a não entender. Imagina naquela época, Maria e José receberam muitos recados dos anjos. José principalmente, foi avisado por sonho que Maria estaria grávida, que daria luz a um filho. E eles, nesse caso, quando eles perderam Jesus, quando Jesus ficou no templo, Jesus tinha por volta de uns 7 anos, e José tentava, através dos anjos, nos sonhos, ver onde ele estava, o que tinha acontecido. Mas nem sempre a gente vai conseguir ver ou a gente vai conseguir entender o que está acontecendo. E a fé é sobre isso. Muitas vezes a gente vai chegar e vai dizer: "Deus, eu não estou entendendo, como que eu faço? Me manda um recado." E às vezes a gente não consegue enxergar ou ouvir o recado que está perto. Ou às vezes realmente a gente não está com o coração leve e a mente disposta a ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então é como José diz: eu já estou acostumado a não entender muito, mas o que José faz, que muitas vezes nós não fazemos, é que nós não entregamos e não confiamos o suficiente. Porque a gente ainda quer ter controle das coisas, a gente quer ter controle da nossa vida, a gente quer que tudo que a gente planeje dê certo, a gente quer saber o que vai acontecer amanhã e a gente não entrega. E aí é a questão da fé, Quer dizer que a gente tem fé, mas Deus, eu quero que seja assim, tem que ser até amanhã. Se não for assim, gente, o que a gente é, Somos seres humanos, meros mortais. E a nossa fé diante desse Deus tem que ser ao ponto de entregar, confiar e dizer: eu sei que tu estás preparando, eu sei que não vai ser do meu jeito. E isso dói, isso é difícil, porque somos controladores, porque a gente quer ter certeza do que vai acontecer, a gente quer ter certeza de como as coisas vão ser, a gente quer que seja do nosso jeito. Então, ter fé é ter a certeza das coisas que vão acontecer. E claro, isso não quer dizer que a gente vai ficar de braço cruzado, sem fazer ou esperando, mas que a gente vai trabalhar e fazer as coisas tendo a certeza de que Deus também está trabalhando e fazendo a parte dele. E isso é difícil. Então, como diz José, entender um pouco por vez, aquele pouquinho suficiente para que eu possa fazer o que Deus quer que eu faça. A gente quer que alguém nos diga exatamente o que fazer, mas se a gente entender um pouquinho e se a gente ter a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente vai conseguir ver que essa fé, saber que um pouquinho de fé, que quando Deus está cuidando, a gente sabe que mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo sem saber os próximos passos, é suficiente para eu entregar minha vida a Deus e Ele trabalhar em mim e fazer o que quer
Então, o maior segredo, o maior desafio é realmente entregar, confiar, fazer a nossa parte. Eu sempre digo que oração tem os dois verbos, orar e agir, orar e ação. Então, que a gente possa trabalhar e fazer a nossa parte, entendendo que Deus está fazendo a dele. E que não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. E muitas vezes as coisas não dão certo, as coisas não saem da melhor maneira, porque a gente quer tanto do nosso jeito, que Deus nos ama tanto que diz, tá bom, tu quer do teu jeito, tu tens livre-arbítrio, vai. Mas quando a gente para, escuta, entrega e diz, tá, Jesus, que seja feita a tua vontade, as coisas saem da melhor maneira e da maneira com que ele sabe que vai ser o melhor pra gente. Então Deus nos conhece a ponto de que ele sabe tudo, ele sabe os caminhos, ele sabe o que vai ser melhor. Ele nos muitas vezes tira coisas, nos retira de lugares e de caminhos que não estão nos fazendo bem, que não vão nos levar ao que ele tem pra gente, que é o melhor. Então a gente precisa entender um pouquinho, como José, que Deus sabe das coisas. Então quando ele tá muitas vezes nos livrando de alguma coisa, quando ele está nos afastando de algo ruim, quando ele está tirando lugares, pessoas, muitas vezes é ele trabalhando para que a gente alcance o nosso melhor. Então que a gente possa confiar mais nele, entregar a ele e ser feliz.